em direção à paz. A paz é mais difícil do que parece, tem que ser construída, com palavras, promessas, confiança e compromisso, e então mantida com dedicação. Nem tudo sobrevive à mudança, mas há novas alegrias e tesouros a serem descobertos também. Capítulo 6. A velocidade com que os escritórios de missão se erguem é, honestamente, um pouco assustadora. Quando o sol já começa a descer e todo mundo, exceto a Shirama, dá sinais de cansaço, os dois prédios já estão com o telhado totalmente coberto de telhas, as vigas do andar de cima foram assentadas, e as paredes externas já passam da altura de um homem. A argila foi socada ao redor de galhos finos que ligam os pilares regulares nas laterais, para que não rache e se esfarele inteira, e, por mais dolorido, imundo e faminto que esteja, Tobirama nunca se sentiu tão orgulhoso de algo quanto está agora. De manhã, não havia nada aqui. Agora, existem duas casas quase prontas. As paredes do piso superior nem vão levar até o meio-dia de amanhã para ficarem prontas, se todos trabalharem juntos. Ele, com as próprias mãos, quase construiu uma casa. É empolgante, especialmente pelo que isso representa para o futuro. Ele não é o único a se sentir elevado pelo que fizeram, há uma alegria vertiginosa no chakra de todo mundo, mais intensa nos Senju do que nos Uchiha. Os Uchiha carregam uma satisfação mais sóbria e assentada, sem dúvida porque já fizeram esse tipo de coisa antes. O outro clã não tem vassalos nem um Hashirama para construir por eles, então todos têm mais prática nisso do que o Senju, talvez não nas minúcias e regras de arquitetura, mas certamente no básico, no necessário, no passo a passo. Amanhã terminamos as paredes, Madara diz em voz alta, e depois só faltam os móveis. Ele faz um gesto com a cabeça para Shirama. Faça o que quiser com o interior do prédio a oeste, e os Uchiha farão o mesmo com o prédio a leste. O que os Uchiha vão colocar no escritório de missões deles? Cá pergunta, curiosa, é uma boa pergunta. Por que deixar a mobília do próprio prédio nas mãos de Hashirama é, definitivamente, uma péssima ideia. O irmão dela talvez simplesmente fizesse crescer os encaixes e os suportes dentro da estrutura recém-erguida, e Tobirama sente que isso diminuiria o valor do esforço que tiveram para construir tudo. Madara parece ligeiramente confuso com a pergunta. Bem, a frente vai manter o chão de terra batida, ele responde, mas vamos colocar piso de madeira mais ao fundo e alguns cômodos com tatami, com fusuma para escritórios e área de recepção. Deixamos um espaço atrás para a cozinha e lavagens, já que precisamos organizar canos de água e linha de esgoto antes de construir isso, mas plantamos um jardim e colocamos um depósito nos fundos. Por que um escritório de missões precisaria de um depósito? Hashirama pergunta, genuinamente curioso, a confusão de Madara se achata em irritação, e Tobirama entende perfeitamente. Precisa existir um lugar para guardar coisas, e o espaço dos próprios escritórios é limitado. Papel, tinta. Móveis reserva. Futons. Troca de roupa. Chá. Registros protegidos, ele despeja, um após o outro. Qualquer coisa que você queira trancar à noite sem se preocupar com animais entrando, não é como se as pessoas fossem dormir aqui com frequência. Os Senju não costumam fazer cômodos tradicionais, mas um piso elevado separado da entrada reduz a necessidade de varrer, e ter uma parede separando a recepção dos escritórios ao fundo é uma boa ideia. Por privacidade, por manter fontes e intenções longe de quem quer contratá-los, e por dar aos clientes um lugar onde discutir preço ou requisitos fora do olhar público. Janelas, Izuna diz, abrupto. Sim, Madara concorda, virando para fazer um aceno ao irmão antes de olhar de volta para cá. Vocês precisam decidir que tipo de janela querem no andar de cima. Frestas tradicionais tipo gaiola, grade quadrada, ou só abertura, decidam antes de amanhã cedo. Que tipo de janela os Uchiha usam? Cá pergunta. Nesse tipo de prédio? Izuna dá de ombros. Barras parciais, eu acho, um espaço grande o bastante para pular para a rua em caso de incêndio ou ataque, mas com uma portinhola sólida por dentro e persianas comuns no restante. Na frente, quero dizer, atrás, deixamos aberto para o Shiji dar acesso ao piso sobre a varanda de trás. Por isso o telhado de cima avança tanto, para sombrear a varanda. Tobirama suspeita que os Uchiha também estejam planejando um poleiro para os corvos de invocação, mas não comenta.
Os Senju também têm invocações mensageiras, e um posto tão longe das terras do clã certamente precisa acomodá-las. Tenho certeza de que Takashi vai ter desenhado um plano adequado até lá, Ka diz, com leveza, e de que nosso líder vai ser paciente o suficiente para nos deixar fazer a carpintaria com as próprias mãos. Vai, não vai, Hashi. Hashirama abre um sorriso. Mas seria tão mais rápido, Kane. Cada um tapa na cabeça de Hashirama, ele se esquiva. Desesperadamente impaciente, ela lamenta, balançando a cabeça com um sorriso. Se quer que isso ande mais rápido, então comece a calcular quanto dinheiro o clã consegue se comprometer a investir para apoiar os Uchiha na fabricação e compra de canos de água, para já começarmos com a tubulação agora que não vamos gastar tanto com armas e suprimentos médicos. Hashirama não é exatamente ruim com orçamento, ele só se entedia fácil e aí não termina. Mas, com uma tarefa específica e focada que o interessa. Tobirama fica impressionado. Ele não teria pensado nisso como um jeito de fazer o irmão olhar as finanças do clã de verdade, à luz do tratado, e realocar recursos conforme necessário. Sim, Anija, e se você puder mandar meus pergaminhos sobre lençóis freáticos e geologia, para eu começar a planejar reservatórios e poços. Ele quer essas referências à mão, e a informação fresca na cabeça, para que tudo se resolva rápido. Quanto antes a tubulação e os canos estiverem prontos, mais cedo os escritórios de missão estarão de fato concluídos, e não apenas utilizáveis. Claro, Tobi. A gente quer resolver isso o mais rápido possível, Hashirama concorda, sério. Vou pedir para K trazer seus pergaminhos amanhã cedo e já vou trabalhar nas finanças. Quando o irmão fala nesse tom, vai ser feito. Um alívio. Ainda que todo o resto do clã provavelmente vá odiá-lo por apertar demais os orçamentos em nome da paz, e haja brigas de todo tipo antes de tudo se assentar. Por outro lado, isso também mantém Hashirama distraído da triagem de missões, o que é o ponto principal. Seu irmão tem um coração mole demais e não parece perceber que fazer missões por preço menor ou de graça desvaloriza as habilidades e o trabalho do clã Senju. Ah, e Madara, agora que estamos em paz, Mito e eu estamos tentando ter outro filho. Madara assente. Boa sorte. Ele sorri, mais suave do que Tobirama já viu fora das terras do clã Uchiha. Minha esposa já está esperando. Tomara que nossas crianças possam crescer juntas, então, Hashirama cantarola. Madara dá de ombros. Se os deuses permitirem, gravidez não é menos arriscada do que um campo de batalha para as mulheres, e muitas morrem por causa disso. Ele não está tão à vontade com a ideia quanto finge, pelo jeito como o chakra dele fica contido, apertado. Além disso, ele e a esposa já têm gêmeas. Tobirama não é um médico plenamente treinado, mas sabe que gestações assim são mais arriscadas tanto para a mãe quanto para os bebês. Gêmeos outra vez é improvável, mas Tobirama entende por que Madara estaria tão tenso quando a primeira gravidez de Kita deve ter sido terrivelmente difícil. A idade das gêmeas sugere que nasceram antes de Tajima morrer, ou quase, e isso implicaria, talvez os nervos de Madara venham do fato de ele ter perdido tanto da última gravidez de Kita? Ou de não ter tido tempo nem espaço para pensar nos riscos naquela época? Se a Kita-chan começar a ter problemas, por favor, escreva, Madara, Hashirama pede, firme. Os médicos do clã Senju têm muita experiência, e eu odiaria ver você sofrer uma perda assim quando ela pode ser evitada. Duas das minhas tias são médicas e são extremamente habilidosas. Madara assente. Obrigado, Hashirama. Eu vou considerar. Agora eu preciso ir. Ele olha para onde Naji e o adolescente com o pé falso, atualmente escondido pelo Jikatabi, seguram cada um uma criança pequena dormindo. Minhas meninas precisam se lavar e comer antes de ir para a cama. Claro. Hashirama abre outro sorriso. Até mais. Com isso, os dois clãs se separam, e Tobirama se lembra de se colocar ao lado de Izuna, e não atrás do irmão. Hoje foi chocantemente produtivo, a paz de repente ficou 5 vezes mais tangível do que estava ontem. O clã vem planejando uma celebração para marcar a proclamação do tratado desde que Madara escreveu a Izuna avisando da assinatura, mas essas coisas levam tempo, e era importante construir e mobiliar os escritórios de missão primeiro. Só que agora isso já está encaminhado,
pisos e fusuma e tatami, depósito e prateleiras, persianas e escrivaninhas e chaleiras, tudo. Então amanhã de manhã só o trabalho indispensável será feito, haverá fitas de papel e lanternas penduradas entre os prédios, e comida frita rápida, fácil, disponível o dia inteiro, preparada por uma escala de voluntários. Também vai ter doces, jogos, muita música e dança, e as crianças até vão encenar algumas peças. Madara ouviu boatos de que haverá demonstrações de manipulação de fogo ao anoitecer também, e ele torce para ser verdade. Faz quase 6 anos que não vê manipulação de fogo, e nunca foi algo em que fosse bom, ele não tem controle fino. Por isso mesmo, ele disse que vai soltar seus falcões na manhã seguinte, e também sua nova águia falcão, para mostrá-la e acostumar Tenka ao novo lar. Talvez ver se alguma criança do clã se apaixona pelas aves como ele, e encontrar um aprendiz para Yushi. O clã agora está bem o suficiente para que as aves não precisem pagar o próprio sustento com tanta rigidez, então ele tem esperança de que uma das muitas crianças se sinta confortável em dedicar a vida a cuidar de suas senhoras. Interesses não vão faltar, as 3 aves de rapina dele são ferozes, belas e fascinantes. Vai ser um dia de diversão e celebração, e vai ter bastante álcool também, embora Madara suspeite que a maioria dos adultos vai guardar isso para depois que as crianças menores forem dormir. Do jeito que está, ele mal pode esperar para passar o dia inteiro com Benten, Azami e Toshi, por quase todo o tempo, ser apenas Madara, e não o chefe da guarda externa. Ele também está ansioso para ver a esposa andando por aí com o yukata que vai dar a ela, uma estampa de borboletas que viu num folheto de anúncios que alguém trouxe de Kujeigai. Enviar um esquadrão para fazer compras talvez seja um abuso de poder, mas não é como se ele pudesse ir pessoalmente, com tanta coisa para fazer na véspera do tratado, e Minel tinha ficado radiante com a oportunidade. Dizem que o esquadrão dela completou tarefas de compra para 2 dúzias de outros guerreiros também, então foi um bom uso do tempo, e a entrega que faziam oficialmente acabou rendendo outras 3 missões relacionadas na região. Girando os ombros, Madara pega os pergaminhos de missão que estava avaliando e se levanta, guardando a papelada no suporte. A distribuição de missões agora tem uma etapa a mais, mas o atraso vale a pena. Daqui em diante, em vez de as missões virem até ele e serem examinadas ali, dentro do composto do clã, pelos seus agentes de informação, para então chegarem às mãos dele e serem aprovadas e atribuídas, ou recusadas, os pedidos irão direto ao escritório de missões na aldeia que ainda vai nascer, e seus agentes farão o trabalho lá. No começo, isso vai ser irritante, mas pelo menos as bolsas Umbrella permitem que as pessoas transportem grandes volumes de papelada com facilidade. Então, depois de conferido e determinado que não existe uma missão Senju conflitante já contratada, o pedido virá às mãos dele para aprovação e atribuição. Madara suspeita que, com o tempo, se mais clãs se juntarem à aldeia, será preciso centralizar a triagem e a aprovação de missões, mas ele não tem pressa. Esses são os seus guerreiros, os seus companheiros de clã, e ele não vai entregá-los a outras mãos. Especialmente mãos que não sejam de um guerreiro Uchiha que use o Sharingan para memorizar os relatórios regulares de inquietação, revoltas e intriga política que chegam de todos os países elementais, muitas vezes. Foram apenas essas memórias indeléveis que o fizeram enviar um esquadrão duplo, ou recusar uma missão mesmo quando a triagem não apontava nada fora do comum, e relatórios posteriores da região revelaram a sabedoria dessas escolhas. Saindo do escritório e fechando Shi, Madara entra na sala de refeições e para o ver Tobirama estendido de costas, equilibrando uma esfera de água giratória na ponta de um dedo enquanto Toshi se senta no peito dele e cutuca a esfera. Oi, Totó, Toshi diz, animada, quase sem olhar para cima. Olha, Totó. O Biraji sabe fazer coisas legais com água. O Biraji também pode matar alguém arrastando a água do sangue para os pulmões, mas este não é o lugar para esse tipo de assunto. Estou vendo, Madara concorda. Espero que você não esteja amassando Tobirama-san, brotinho de feijão. Toshi olha para baixo, toda preocupada. Eu tô te amassando, Biraji, pergunta com sinceridade. Nem um pouco. Você pesa bem menos do que meu Anija, Tobirama responde, com um sorriso pequeno. Toshi franze a testa, cutucando a esfera de água com um pouco mais de força do que o necessário. Biraji, o Kashimaji é mesmo seu irmão? Sim, Tobirama concorda,
os lábios tremendo com o apelido que as meninas deram a Hashirama. Madara concorda que é hilário e gostaria muito que pegasse entre as outras crianças, talvez assim Hashirama se toque. Mas você não parece nada com ele. Eu puxei a nossa mãe, Tushiko. O Anija puxou o nosso pai. Toshi ergue o olhar para Madara. Totó. Madara faz um som baixo. Eu nunca vi Ataque Kikuno, ele diz. Esse é o nome da mãe do Tobirama-san, Toshi-chan, mas o Tobirama-san se parece bastante com outros Ataque que eu já vi, exceto por ser mais robusto. Ataque em geral são mais esguios, mais como seus Uji. Então ele provavelmente se parece muito com a mãe. Já o Hashirama-san é, sem dúvida, a imagem do pai dele, Senju Tsuma, exceto pela cor do cabelo e o formato da boca. Ele sorri. E você talvez não tenha reparado, Toshi-chan, mas Tobirama-san e o irmão dele têm o mesmo nariz e as mesmas orelhas. Toshi se senta um pouco mais para trás, sobre as costelas de Tobirama, e se inclina sobre o rosto dele, traçando a linha do nariz, depois vira a cabeça para examinar as orelhas. Tobirama parece tão surpreso quanto, ele não tinha notado? Por outro lado, é improvável que tenha se olhado num espelho recentemente, e as pessoas raramente analisam os próprios clones com tanto cuidado. Sério, Totó. Sério, Brotinho. Você pode conferir na próxima vez que vir os dois juntos. Eu vou, Toshi decide, assentindo enquanto se senta de novo. Tobirama ainda equilibra a esfera de água num dedo, embora ela já não gire. Biraji, você vai ao festival amanhã? Festival, Tobirama pergunta. Toshi-san, empolgada. Sim. Por que a gente não tá mais lutando? Vai ter dango, yakitori, yakisoba e okonomiyaki, taiyaki e narizushi. E o Totó vai mostrar os falcões dele e a Kaká vai tocar música e vai ter canto e a Ene tá organizando teatro e o Zuji prometeu fazer truques de fogo. Ela para por um instante. Você tem yukata, Biraji? Adulto tem que usar yukata em festival. Tenho, sim, um yukata de festival, Tushiko, Tobirama garante. Tem carpas koi. Diferente do seu yukata comum de casa de banho, velho e remendado, com estampa de bambu já desbotada. Toshi-san de novo, olhos enormes e encantados. Posso ver, Biraji? Não vejo por que não, Tobirama responde com cautela, lançando um olhar para Madara. Madara também não vê por que não. Os selos de borramento no quarto de Tobirama são unilaterais, limitam a percepção dele sobre os outros enquanto está dentro, mas não o escondem, nem escondem quem estiver com ele, de quem passa pelo corredor. Se ele tivesse intenções ruins, o que Madara não acredita nem por um segundo, Kita saberia no instante em que algo ferisse Toshi, e o salão do clã estaria lotado de Vanin enfurecidos. Tobirama também sabe disso muito bem. Mesmo que Tobirama tivesse intenções ruins, Madara sabe que ele não é burro nem suicida. Se você quer que ele mostre, então precisa sair de cima dele, Toshi-chan, Madara diz, com carinho. Lembre que logo vai ser hora da janta, então deixe tempo para se lavar. Sim, Totó. Toshi desliza para fora do peito de Tobirama e pega a mão dele, a que não está equilibrando a esfera de água, puxando. Vem, Biraji, eu quero ver seu yukata de carpas koi. Tobirama se levanta, ainda carregando a esfera de água, e se deixa ser arrastado através do Fuzuma aberto, passando por Madara. Então equilibra a esfera sobre o dorso do pulso. Toshi dá uma risadinha encantada, para poder abrir o Shi do quarto de hóspedes. Deixando os dois, Madara atravessa a sala de refeições rumo à cozinha, para ver se há algo em que possa ajudar a esposa. É improvável que ela queira que ele se meta na comida, mas ele pode separar pratos e bandejas. Ou talvez ela queira que ele encontre Azami, sua menina mais aventureira não parece estar em casa, e pode ser que precisem buscá-la para não atrasar o jantar. O festival Uchiha é barulhento. O que realmente dificulta para Tobirama, porém, não é o som, é que todos, absolutamente todos os membros do clã estão fora de seus selos de velamento, apertados ao redor dele, com o chakra borbulhando de sentimentos eufóricos. Alegria, deleite, diversão, empolgação, travessura, alívio, amor, isso e mais, tudo ao mesmo tempo, e a combinação é mais inebriante do que qualquer coisa que ele já sentiu.
A música e o canto vindo de 6 direções ao mesmo tempo, as crianças fantasiadas correndo com rostos pintados como máscaras de N, o cheiro de fritura, e as conversas sobrepostas só aumentam a confusão. Até agora, arrastaram-no até um palco pequeno de marionetes, onde essa apresenta cenas curtinhas usando legumes com olhos de papel colados, cantando enquanto faz os vegetais pularem com fios de chakra. As músicas são absurdas. Uma falava do pepino vestido com um pedaço de toalha que perdeu o pente, outra, de um trio de legumes piratas que, na prática, não faziam pirataria. Ou, na verdade, não faziam grande coisa. O fato de as músicas serem irritantemente grudadas na cabeça é detalhe. Tobirama já ouviu pelo menos 2 dúzias de pessoas assobiando o tema do pente e percebeu, pouco depois da primeira vez, que Kita também murmura essa melodia para si mesma às vezes, quando está arrumando as coisas depois das meninas. Deve ser um favorito do clã, é tão tolo, embora canções infantis, as cantadas por crianças brincando, frequentemente sejam assim. Ou então completamente inapropriadas. Às vezes, as duas coisas. Não que algumas músicas dos adultos sejam exatamente melhores, não há nada escancarado, pelo menos por enquanto, embora isso provavelmente mude quando anoitecer e as crianças pequenas forem dormir, mas parte do que ele ouviu é sugestiva demais para ser coincidência. Aquela música sobre dar uma chance ao cantor se você está tão sozinho? Ou há de não desperdiçar emoção e não dividir devoção? Ele nunca ouviu nenhuma delas, então devem ser específicas do clã, talvez escritas por Uchiha, possivelmente recentes. O ritmo das duas é parecido, e ainda assim diferente de qualquer coisa que ele conheça, e muita gente, adultos e crianças, balança no compasso. Até as canções mais melancólicas carregam sugestão, parece ser um tema Uchiha, sustentar tudo por baixo com paixão e sentimento forte. Claro, nem tudo é desconhecido, há músicas que Tobirama já ouviu em casas de chá civis e nas ruas de cidades pequenas, mas a proporção de novidades é grande. Ao que parece, os Uchiha guardam sua própria música para si. Ou então alguém do clã tem talento para compor, o que também é possível. Tobirama pega um peixe frito, toda a comida ali é de graça, e dobra uma esquina, entrando em outra apresentação musical. Esta é mais obviamente cômica, ainda que sugestiva. Um homem canta para uma mulher mais jovem, e o refrão principal é: "A sua mãe sabe que você está aqui", dando a entender que ela é jovem demais para estar naquele tipo de evento e jovem demais, também, para fazer qualquer convite, nem que seja por insinuação, a um homem da idade dele. A garota fica corada e sorridente, o homem abre um sorriso largo, e a plateia também. Tobirama estima que ela tenha talvez 15 anos e o cantor, 20, então a intenção parece ser uma provocação leve. Ele fica até o fim, quando a palmas e a garota vai embora, ao que tudo indica, não há relação alguma além de laços familiares. A próxima música do cantor é uma peça cômica mais conhecida, sobre um tanuki com um saco de joias, com uma coleção de trocadilhos que passa direto por cima das cabeças das crianças que dão risadinhas. Sem grande interesse nesse humor específico, Tobirama termina seu peixe e segue adiante. O sol já está baixo, e ele sabe que haverá apresentações de fogo perto do rio quando a luz começar a sumir. Como nunca viu algo assim antes, ele está curioso sobre o que os anfitriões pretendem. Kita está tão feliz. Todo mundo ao redor dela também, o chakra vibrando disso, e a sensação é melhor do que qualquer dose de sake jamais foi. Ela veste o yukata novo e lindo que o marido deu de manhã, comeu tanta fritura que provavelmente vai passar mal amanhã, viu as filhas se divertirem até a hora de dormir, e por toda parte o clã, sua família, celebra o fim da guerra contra os Senju. Madara fez uma demonstração de falcoaria pela manhã, houve canto, exibições de genjutsu, e agora, com a noite caindo, as pessoas mostram suas habilidades de manipulação de fogo. Também houve toda a sorte de jogos de festival para as crianças, com doces como prêmios, competições de contação de histórias, e a música não parou uma única vez. Uma boa parte da música é bem anacrônica, mas Kita não se arrepende. Depois que ficou razoavelmente boa no koto, ela começou a traduzir e transcrever várias músicas que lembra do antes, e algumas pegaram de verdade. O teatrinho de legumes com olhos de papel que montou é uma relíquia da infância de Kita, criado para entreter suas irmãs mais novas, e depois virou um pilar do clã, com muitas canções novas surgindo em torno dele. Ainda assim,
parece improvável que alguma supere a onipresença do Ukuri, o pepino, e seu pente perdido. Caminhar pelo composto do clã no crepúsculo e ouvir pedaços de meia dúzia de músicas do Abba nunca vai deixar de fazê-la sorrir. Todo mundo assume que ela as escreveu, e as amigas provocam, achando que as letras vêm da profundidade do que sente por Madara, mas o sucesso tem mais a ver com melodias simples e traduções grudentas. E não é só Abba, ela traduziu muitas outras, geralmente quando uma música gruda na cabeça por dias e ela precisa colocá-la para fora para conseguir fazer qualquer outra coisa. Só que as diferenças culturais fazem várias dessas canções serem consideradas impróprias para público misto, até dentro do clã, então ela não compartilhou as letras de quase metade das melodias que já conseguiu adaptar. Apesar de ter escrito tudo com cuidado e mexido na tradução até caber no ritmo. Diferenças culturais também transformam alguns favoritos dela em um amontoado indecifrável, e aí não tem jeito. Adeus, Bohemian Rhapsody. Ela tentou, a contragosto. Tentou traduzir Leonard Cohen também, mas nunca ficou minimamente satisfatório, então precisou desistir. As que funcionam são, em geral, pop e baladas narrativas, e os outros músicos do clã as adotaram e as tornaram deles. Em especial as canções de amor. Não existe o Uchiha que não goste de uma boa canção de amor, seja esperançosa, triste, triunfante, frustrada, alegre ou trágica. O fato de ela ter escrito quase 50 delas provavelmente vai influenciar muito como será retratada nos registros do clã, mas Kita não liga. Ela adora o marido, ele a adora de volta, e se isso for o legado dela, ela estará satisfeita. Não é um legado ruim. Tambores e gritos chamam sua atenção. Kita passa por um beco em direção às lanternas no fim, escorregando entre rostos familiares, Jakushi e Haku, dois guerreiros veteranos do marido, para ver melhor. Há um espaço aberto cercado por gente batendo palmas, 4 percussionistas e um trio de músicos ao lado, Shakuhachi, Koki e Biva, uma combinação nada tradicional, tocando uma variação de uma música do Abba. Qual é? Ela não reconhece de imediato, de tão alto que está o aplauso. No centro, Izuna e dançam, um tipo de dança que é mais um combate brincalhão do que qualquer coisa formal, puxando um ao outro, saltando alto, deslizando baixo, quicando de lado a lado e chutando, quase sem encostar. Ambos estão com o Sharingan ativo, nenhum dos dois está armado, então não há risco algum, apesar da dificuldade extra de fazer isso usando Yukata e Jeta. A regra desse tipo de dança é ficar no ritmo, e ser um esforço em dupla, não competição, o que o Sharingan facilita, já que permite coordenar. E é, sem dúvida, uma dança de par, seja casal, amantes, irmãos ou amigos muito próximos, é sobre mostrar o quanto você e seu par funcionam juntos. Kita sabe que alguns esquadrões da guarda externa dançam em grupo para melhorar coordenação e trabalho em equipe, o que é muito mais difícil do que apenas 2 pessoas. 5 dançarinos é um número bem mais desafiador do que 2. O Shakuhachi faz um desenho melódico e Kita, de repente, percebe qual música é. Faz sentido que tenha demorado, ela não ouviu ninguém tocar aquilo antes. Sabia que Nemi tinha copiado a letra e a notação, mas não imaginava que tivesse ido além. Me mande companhia depois da meia-noite está bem na borda do aceitável, com insinuação quase explícita e romance nenhum, então é claro que só toca depois que as crianças dormem e todo mundo já está um pouco solto de saque. E, claro, é Izuna dançando, a aprendiz de selos provavelmente desafiou o cunhado de Kita de propósito. Izuna e estão juntos há quase meio ano, e, curiosamente, parece que isso vai continuar apesar da fama de Izuna de nunca manter um romance por mais de 8 meses. Ele nem notou e até depois de ela perder as mãos, teimosa, aprender a escrever de novo enquanto se treinava com fios de chakra, e o fato de ela ter feito ele correr atrás sem nem perceber que ele a perseguia romanticamente por uns 4 meses, foi bom para Izuna. O fato de sempre colocar selos e combate acima de romance também foi bom para ele. Izuna é um pouco mimado e privilegiado sem perceber, então ter que trabalhar e esperar por algo que queria provavelmente melhorou o caráter dele. Kita tem uma aposta com Tsune de que essa vai ser a última relação de Izuna. Tsune acha que eles vão se separar dentro de 1 ano ou coisa assim, amigavelmente, e seguir cada um o seu caminho, mas Kita não acha. E não se compromete levianamente, e Izuna sequer ter ido atrás dela já foi algo fora do padrão.
Ele nunca foi do tipo que insiste se é rejeitado, em geral, dá de ombros e segue em frente. O fato de não ter feito isso, de ter se esforçado para conhecer e ajudá-la a recuperar habilidades até ela entender que ele realmente se interessava, sugere que o coração de Zuna enfim se ancorou, e que ele encontrou alguém além do irmão por quem moveria montanhas. Ela está ansiosa para ganhar essa aposta. Tsune precisa aprender a prestar mais atenção no comportamento das pessoas dentro do contexto, e dar menos peso ao que elas fizeram antes e ao que ela faria no lugar delas. A música termina sob aplausos e gritos justamente quando Madara desliza pela multidão do outro lado do círculo. Quem é o próximo? O tocador de biva pergunta, alto, enquanto Ipushizuna sobre o ombro com um fio de chakra e salta para um telhado próximo, rindo, com sua carga risonha, claramente buscando um pouco de privacidade. O marido de Kita cruza o olhar com o dela através do espaço aberto, um sorriso atrevido acendendo o rosto, e se projeta para a frente. Kita também empurra caminho até a primeira fila. Isso vai ser divertido. Muito divertido. Nós, Na hora, Madara-sama. O fato de o tocador de biva puxar os outros músicos para uma das tentativas de Kita de recriar o tema energético de Piratas do Caribe para eles dançarem torna tudo ainda melhor. A dança do fogo termina, cor, beleza e controle acima de tudo que Tobirama já viu ou imaginou, e a multidão se desfaz aos poucos à medida que as últimas crianças mais velhas vão dormir e muitos jovens adultos se agrupam para surrupiar sake. Adultos mais velhos, dos quais os Uchiha têm poucos, se rearranjam em novos padrões, alguns assumem as barracas de comida que ainda servem guloseimas, enquanto outros voltam para o centro do composto, onde há música e risadas. Tobirama flui com a maré de corpos tagarelas, preso numa conversa com um carvoeiro cuja chuva de borboletas de fogo foi tão intrincada que um daim pagaria punhados de ouro por uma única apresentação. Aquele homem domina seu elemento, apesar de ter reservas tão pequenas que Senju nunca se dariam ao trabalho de ensiná-lo. Mas os Uchiha não pensam assim, todos são Uchiha, então todos aprendem a empunhar o fogo que é seu direito de nascença. Tobirama duvida que algum dia tenha um toque tão leve quanto aquele jovem silencioso, duvida que Madara ou Izuna consigam trançar fogo de forma tão fina. Beleza nascida da fraqueza, frágil e encantadora como os insetos coloridos retratados, e mais elogiada pelos companheiros do clã ao redor dele do que qualquer tempestade de fogo seria, Tobirama gostaria que cá tivesse visto. Mais interessado na conversa do que em para onde a multidão o leva, Tobirama não percebe onde chegou até o chakra de Madara explodir num salto vertical, inesperadamente perto, brilhando, enquanto o de Kita o acompanha, sombra da ascensão, ultrapassando a cabeça dele e descendo junto. Tobirama ergue a cabeça, finalmente notando a música, com um ritmo de coração e uma selvageria lânguida, as lanternas nas árvores, as palmas dos Uchiha ao redor do espaço aberto entre o salão do clã e as outras casas, os corpos apertados, balançando, e os olhos quase todos presos ao espetáculo. Gente sobe em muros, árvores e telhados para ver melhor, sem se importar com Yukata e Jeta. Ao lado dele, Yuvon murmura, pensativo. Por aqui, Tobirama-san. Tobirama se deixa conduzir pelos casarões de estilo samurai e atravessa um portão. Seu guia faz um aceno aos Uchiha que estão em cima do muro baixo do jardim e sobe o caminho para saltar com leveza no telhado do Genkan, passando por 3 adolescentes rindo com uma garrafa de sake, e então sobe para as telhas acima. Há outras pessoas ali, mas poucas, espalhadas, em comparação com o aperto lá embaixo, e a visão é mais ampla, o que alivia a coceira na mente de Tobirama por estar tão perigosamente confinado num mar de assinaturas de chakra que seu instinto ainda classifica como hostis. Anos de hábito não se desfazem em semanas. Acomodando-se abaixo da cumeira, Tobirama aceita os palitos de dango que passam distraidamente na direção dele, pega um e repassa o resto para a mulher do outro lado, que faz o mesmo. Lá embaixo, a música cresce de novo, e os 2 dançarinos, o chefe da guarda externa Uchiha e sua esposa, giram ao redor um do outro com mais velocidade. Cada movimento lembra um campo de batalha, mas cada golpe é evitado, cada contato é um roçar em vez de um impacto. Ambos perfeitamente no tempo um do outro e da música, os olhos brilhando em Sharingan e o chakra cantando de alegria. Tobirama belisca o dango quente e aceita uma tigela de sake do adolescente que caminha pela cumeira atrás dele, a atenção presa na dança lá embaixo. Os músicos improvisam sobre um tema,
o compasso acelerando e desacelerando de forma irregular, ainda assim, todos perfeitamente juntos, e os dançarinos não hesitam. Ele sabe que o Sharingan permite antecipar um golpe, ler a intenção de um atacante, mas numa dança como aquela fica claro como dois usuários de Sharingan conseguem tecer uma performance entre si, sem jamais duvidar que o outro vai acompanhar. Madara para seco, e Kita é lançada para cima, um jeta usando o ombro do marido para ganhar altura, enquanto ela recolhe os joelhos e dá uma cambalhota, as mãos segurando o yukata junto às canelas. Madara recua, gira para cima, exala uma bola de fogo. Kita inspira o fogo enquanto cai de cabeça, engolindo o chakra. Asas flamejantes, cheias do chakra do marido, rugem ao redor dela, o calor palpável mesmo dali, e a corrente de ar quase interrompe sua queda. A multidão urra. Madara sorri, dentes claros na sombra sob olhos vermelhos, enquanto o fogo se desfaz. Kita pousa com um chute alto que obriga o marido a arquear o corpo para trás, e a dança continua sem pausa, mãos buscando e pés espiralando enquanto circulam um ao outro, cada golpe possível marcando o ritmo acelerado com precisão. Tobirama toma um gole do sake e força o próprio coração a desacelerar, em vez de seguir o compasso. Sim, ele sente o chakra ao redor, quente, entorpecente, alegre, um clã inteiro celebrando como um só. Sim, ele sente Madara e Kita, ambos tomados pela euforia do movimento, pelo prazer de uma luta sem risco e por uma corrente firme de desejo adiado, mas ele ainda precisa respirar. Mito gostaria de dançar assim, ele pensa. Hashirama provavelmente teria dificuldade, seu estilo de luta não é tão flexível, mas Mito é rápida, ágil, e as correntes dão alavanca, ela adoraria um desafio desses, e Kita não ficaria menos radiante em acompanhá-la. O fogo floresce de novo, Kita cuspindo uma bola de fogo respeitável através do espaço abaixo, e Madara engolindo daquilo. Tobirama nunca viu um Uchiha consumir fogo antes, o que sugere ser uma habilidade rara, talvez como o fogo azul de Madara para a cerâmica. Pelo tom dos gritos e assobios lá embaixo, isso também carrega uma leitura mais íntima, talvez exija uma compreensão mais profunda do chakra do outro, ou aquela leve convergência que muitos casais shinobi acabam manifestando depois de alguns anos de casamento. Tobirama não sabe por quanto tempo assiste, seus dangos já acabaram há tempos e o copo de sake foi reabastecido ao menos 2 vezes, mas a música acaba por desacelerar, levando os dançarinos junto. A graça desses movimentos lentos exige muito mais habilidade e um controle muscular enorme para acontecer em metade, ou um quarto, da velocidade, ainda mais depois de esforço sustentado, mas nenhum dos dois falha. Então há um floreio rápido, um giro, um chute e um salto para evitá-lo, e a música enfim para. Um batimento de silêncio enquanto Madara tira o cabelo solto do rosto e Kita se ergue do agachamento, e então um rugido de aplausos. Tobirama pousa o copo para bater palmas também, uma coisa é saber que o Sharingan permite aquilo, e ver no campo de batalha, outra é, numa noite de verão, finalmente reconhecer a beleza e a graça do sangue Uchiha, afiada e fina como uma ave em voo. Madara puxa a esposa de volta em direção ao salão do clã Uchiha enquanto os músicos saem e são substituídos por outros, e mais casais convergem para a pista improvisada, claramente esta é a próxima etapa das festividades. Embora os anfitriões não sejam os únicos com planos mais reservados. Tobirama sente vários pares se afastando da multidão, em busca de cantos escuros onde gastar em privacidade a energia despertada pela performance perfeitamente alinhada de Madara e Kita. Yuvan já foi embora, arrastado por uma mulher que ri, e Tobirama desce à procura do adolescente que forneceu o sake. O copo na mão dele é fino demais para se perder ou quebrar. Ele recebe propostas 5 vezes em poucos minutos, primeiro de uma mulher mal saída da adolescência, depois de uma mulher bem mais velha, depois de um homem da idade dele, depois de outra mulher um pouco mais velha com cicatrizes de queimadura, e por fim de um casal casado. Aí ele decide recuar para o próprio quarto. Ao que parece, ele se enganou sobre a dança ser o evento principal da noite, e ele não tem qualquer intenção de se enredar nessas regras recém-acordadas sobre crianças entre clãs. Já foi um tormento escrevê-las, vai ser um tormento maior ainda colocá-las em prática, e ele já tem coisas demais para lidar. Ele sobe pela parte de trás do engava do salão do clã Uchiha, deixa as sandálias no assoalho liso e entra descalço, recebendo com gratidão o efeito borrado dos selos enquanto põe o copo de sake sobre a escrivaninha. Foi um dia longo,
e talvez ele esteja um pouco bêbado. Amanhã chega cedo demais, mas agora, pelo menos, ele consegue dormir. Ele devolverá o copo pela manhã. Faz mal uma semana desde o grande festival celebrando o início da paz, mas se Madara quer o apoio do Daim para o que está fazendo, precisa ir à capital acertar a questão da posse de terras bem antes de a construção da aldeia começar para valer. Então ele separa roupas adequadas, designa a si mesmo um esquadrão sob o pretexto de uma missão de comércio, garante toda a papelada necessária, beija a esposa, promete às filhas que será uma ausência curta e parte. Izuna ainda observa Tobirama com cautela, acompanhando cada movimento do Senju por trás dos selos de Kita quando não está fazendo o máximo para ignorar a existência dele, mas Madara não pode fazer nada ali para tornar as coisas melhores para o irmão. Pode apoiar, e apoia, e não é o único, mas isso é algo que Izuna precisa atravessar sozinho. Se a paz vai funcionar, Izuna precisa aprender a confiar. Madara tem certeza de que o irmão vai conseguir. Ele não diz ao esquadrão para onde estão indo até depois de um dia inteiro de estrada, não é como se algum deles fosse acompanhá-lo diante do Daim, e ele já mandou uma carta adiante para garantir que estariam esperando por ele. É um assunto de negócios, não uma visita social, então não deve levar tanto tempo, embora exija as roupas mais formais dele, algo de que ele preferia abrir mão. Ao menos agora ele tem conjuntos próprios, em vez de precisar vestir a peça antiga e 1000 vezes remendada que aprendeu a usar sob o olhar severo do pai. O clã Uchiha está bem mais afluente do que quando ele era criança. Madara vai passar o resto da vida agradecendo aos Kami por Kita e por tudo que ela fez pelo clã. A coragem e a ousadia dela, que sempre divertiram tanto o pai, aquela recusa impensada aos padrões sociais impostos às mulheres, enriqueceram os Uchiha numa velocidade impressionante, e essa tendência só tende a continuar. Uma vez rico, é fácil acumular mais riqueza. Difícil é tornar-se rico. E Kita conseguiu isso enquanto equilibrava os livros do clã com os custos da guerra. Madara suspeita que metade do interesse persistente da esposa do Daim por Kita venha daí. É preciso talento para fazer o que Kita fez, e com a paz ela em breve terá mais recursos e acesso a um mercado maior. Coisas assim fazem ondas, e o Daim prefere não ser pego desprevenido. Chegam à capital no início da tarde do dia anterior à audiência, com tempo de sobra para Madara se instalar no palácio e para o esquadrão cumprir várias tarefas na cidade. Ele se preparou para isso, e não tem dúvidas de que, quando partirem de volta às terras do clã, levarão consigo uma seleção de novos pedidos de clientes ansiosos. Tudo isso torna muito fácil distrair os olhos de fofoqueiros, cortesãos e criados do encontro ao amanhecer entre Madara e o Daim. Ambos vestem seus sokutai mais finos e bebem chá enquanto o sol nasce, apreciando em silêncio a beleza da hora, antes de se voltarem para a política do caso. Minhas congratulações pelo tratado que você firmou com o Senju, o Uchiha Dono, o Daim diz, por fim, afastando a tigela de chá, e meus agradecimentos por sua dedicação à força e prosperidade do País do Fogo, acima até do dever para com seus ancestrais. Os tempos mudam, Daime o Dono, Madara responde, mantendo o tom leve e agradável, e, para que meu clã prospere, precisamos mudar com eles. O que serviu aos nossos ancestrais mais recentes nem sempre servirá a nós, e isso é bom, estes são tempos melhores. Agora temos a chance de conquistas que não se vêem há muitos séculos, e seria uma falha imperdoável não persegui-las. De fato, o Daim concorda, camadas de significado numa palavra só. Suas vitórias merecem elogio. Aquilo confirma que o homem enxergou todas as maneiras pelas quais os Senju agora estão em dívida e subordinados aos Uchiha, e que a Shirama aceitou, uma por uma. Agora, qual é o assunto que você desejava discutir? Madara também afasta sua tigela para que os criados a recolham e a levem, e então puxa um maço de documentos de um selo na manga. Agora que temos paz, o clã Uchiha apreciaria muito a assistência de Daime Dono em consolidar um pouco nossas posses, para que possamos nos alimentar melhor, ele explica, mantendo a humildade enquanto abre o mapa da área imediata ao redor das terras Uchiha, seguindo com o dedo as linhas de relevo e as marcas antigas de enchentes. Há uma planície alagável não reivindicada do outro lado do rio Naka, ao sul e a leste, adequada para cultivo depois que as árvores forem removidas. Isso nos tornaria mais autossuficientes. Pedir primeiro era sempre a orientação do pai. Primeiro se pede, para medir a disposição de quem se aborda.
Depois se negocia ou se pressiona, conforme a resposta, ou se abandona a proposta por um tempo se ela for mal recebida. E o que o clã Uchiha oferece ao Dain em troca? Uma réplica promissora, especialmente pelo tom e pela postura. Madara abre o outro mapa, em escala menor, cobrindo muito mais terreno. Esta é uma das posses mais remotas do clã, ele diz, apontando o pedaço de terra contornado em vermelho no quadrante inferior esquerdo. Fica perto da fronteira com o País do Vento, inclui uma colina com uma torre de vigia antiga, mas ainda sólida, e um poço limpo. Ela observa boa parte do delta do rio, além do mar ao sul e grande parte das planícies ao norte. É uma joia estratégica, mesmo sem o poço, Madara espera conseguir bastante terra em troca. Por que o clã Uchiha está tão ansioso para se desfazer justamente dessa propriedade? O Dain pergunta, com ironia, certamente ciente de que Madara leu o interesse súbito dele. As planícies ao redor pertencem ao País do Fogo. Com a torre como ponto focal, o Dain poderia instalar ali uma pequena guarnição e fazendas para alimentá-la. Poderia até expandir a fortificação abandonada num castelo de verdade, fortalecendo sua presença na fronteira e aumentando o controle do comércio local. Como o Daimyo dono já sabe, os Uchiha estão indo além da guerra, Madara responde, suave. Essa posse, embora estratégica e conveniente quando o clã aceita missões regulares no País do Vento, perde valor à medida que essas missões clandestinas diminuem em favor do comércio. Porém, para Daimyo dono, que é responsável pela proteção das terras ao redor, o clã Uchiha tem certeza de que ela seria muito mais valiosa no longo prazo, sobretudo em comparação às terras adjacentes às nossas posses principais, que são desabitadas e incluem muitos campos de batalha antigos. Armadilhas velhas, metal retorcido, corpos esquecidos, trechos inteiros queimados até a rocha ou tomados por moitas densas intransponíveis. Nenhum agricultor civil tentaria plantar ali se tivesse opção. O Dain ri. Não tão valiosa assim, certamente, ele provoca, mas Madara vê o interesse e escuta notas na voz que deixam claro o acordo, resta apenas barganhar onde as fronteiras do novo domínio Uchiha vão cair. Certamente Daimyo dono entende que, como chefe da guarda externa, devo sempre buscar o melhor que possa ser concedido aos Uchiha. Claro, o Dain diz, mas o Uchiha dono também deve entender que, como Dain do País do Fogo, devo fazer o melhor pelos que estão sob minha proteção. Vou mandar meus próprios arquivistas estudarem os registros do palácio sobre ambos os territórios e seus valores respectivos, e nos encontraremos novamente em 2 dias para discutir as especificidades que cada um de nós prefere. Naturalmente, Daimyo dono, Madara concorda, dobrando os mapas e guardando com uma reverência formal sentada. Fico satisfeito que a proposta do clã Uchiha seja considerada com tamanha rapidez. Ele tem uma estimativa monetária da torre no maço de documentos, para fins de impostos, datada de uns 40 anos, mas o Dain provavelmente vai consultar muito mais do que isso, incluindo estradas e lavouras próximas e uma lista de disputas recentes na fronteira. Tudo isso será pesado pelos ministros relevantes para que façam uma oferta adequada. Uma oferta que, sem dúvida, virá um pouco mesquinha, para que Madara proteste e permita ao Dain a ilusão de generosidade e benevolência quando aumentar o valor até algo mais próximo do que o ninho da águia de pescadora realmente vale. Política é isso. Você claramente não leu bastante se não está familiarizado com Sansara. Sansara se refere ao ciclo teórico da experiência de cada indivíduo, nascimento, vida, morte e renascimento, não ao caráter ocasionalmente repetitivo da história humana. Tobirama retruca, sem sequer erguer os olhos do pergaminho. Estender o conceito desse modo não é compatível com o pensamento budista e, portanto, em si, é avidia, ignorância, perpetuando incompreensão e sofrimento. Acreditar que estamos presos a um ciclo inevitável de violência, do qual não podemos escapar independentemente de nossas escolhas, é buscar jogar fora a culpa que cada um de nós carrega por perpetuar esse ciclo ao participar dele. Você é realmente tão vazio e impotente a ponto de suas ações na guerra passada não terem sido escolha sua? Você. Izuna rosna abaixo, os olhos piscando escarlates por um instante, mas ele não se move do assento do outro lado do salão principal. Ele tinha vindo buscar os próprios pergaminhos no estudo de Madara, não tinha pensado em empacotá-los quando se mudou no mês anterior, e, enquanto separava compras pessoais de propriedade do clã, encontrou um pergaminho novo, escrito por Tobirama.
refutando os argumentos do texto filosófico favorito de Izuna. Izuna tinha invadido o salão para reclamar com Kita, assumindo que o pergaminho fosse obra dela, já que ela deixou claro mais de uma vez o quanto acha aquele raciocínio ridículo, e então acabou preso numa discussão com o hóspede Senju, já que Tobirama admitiu de imediato que o texto ofensivo era dele. A discussão até agora se manteve baixa, provavelmente porque Azami cochila sobre uma almofada perto de Kita e nenhum dos dois quer elevar a voz ou o chakra o suficiente para acordá-la. Mais consideração do que muitos Uchiha conseguem ter ao discutir, mas Kita sabe que sentir os outros aumenta a consciência do humor e das necessidades. Nenhum dos dois vai esquecer que Azami está ali quando conseguem senti-la. Izuna se recompõe. Mas Ida é considerado uma autoridade. Alguns Ida são, sim, mas este Ida em particular é considerado equivocado por todo acadêmico budista respeitável. Tobirama encerra, calmo, num tom absoluto. Acredite, Uchiha, eu sei, meu clã é majoritariamente budista e eu precisei memorizar escritura e teoria em excesso enquanto aprendia kanji. Meu irmão até batiza ataques com conceitos budistas, o que já dá uma ideia do quanto tivemos que atravessar quando crianças. É verdade que Hashirama não parece particularmente estudioso. Izuna solta um som de desdém. Kita ergue os olhos discretamente do concerto que faz na roupa e o vê abrir o pergaminho novo com um movimento brusco e começar a ler de verdade. Bom, isso podia ter sido bem pior do que foi, embora provavelmente ajude o fato de Madara estar fora em missão, negociando com o Dain, algo de que nem Tobirama nem Izuna têm ciência, e só volta em pelo menos 3 dias. No dia seguinte a essa disputa surpreendentemente pequena sobre filosofia budista entre seu cunhado e o hóspede, Senju Mito sobe até o assentamento Uchiha escoltada por K, para o encontro de selos que Tobirama organizou pouco depois de o tratado entrar em vigor. Kita estava ansiosa, ela ainda não conheceu Mito socialmente, não de verdade, mas conversar com Tobirama revelou pedaços da relação dele com a cunhada, e tudo sugere que Mito vale a pena conhecer. K convence Izuna a deixá-la participar de uma aula de genjutsu da guarda externa, que ele, claro, fica para supervisionar, deixando Kita anfitriar as visitas em particular. Quase particular, como esse encontro é sobre selos, Yori tem convite aberto e provavelmente aparecerá. E provavelmente não, nenhum dos dois está muito interessado no lado criativo do trabalho dela agora, e ambos conhecem bem a metodologia. Mito, ao que parece, é uma mulher de fala suave e paixão feroz, que se formou como mestra em selos dentro do clã natal bem antes de ser prometida a Hashirama. Kita já sabia que existiam algumas escolas de selamento amplamente reconhecidas, onde tradição e convenção compartilhada permitem resultados reprodutíveis e material mutuamente inteligível, mas não tinha percebido que a afinidade de selos Uzumaki era, na prática, uma escola em si. Em retrospecto, devia ter percebido. Ela ouve sobre Finjutsu Uzumaki há anos, mas sempre foi periférico às responsabilidades e prioridades dela. Kita também nunca tinha tido tão claro que o próprio estilo de selamento é completamente dissociado das convenções existentes usadas por outros especialistas. A ponto de Mito e Tobirama, ambos mestres experientes e bem treinados em decifrar trabalhos alheios, não conseguirem entender absolutamente nada dos selos dela, nem depois que ela os expandiu para permitir análise detalhada. Tentar explicar os símbolos e o processo não parece ajudar. Essa seção converte impacto em calor, Tobirama repete, franzindo a testa para o desenho ampliado e inativo que Kita esboçou. O selo da banheira é prático e relativamente inofensivo, então ela não se importa em compartilhar. Ela não esperava que fosse tão difícil de compreender. Essa parte é, obviamente, a matriz de amplificação. Os círculos concêntricos como ondas eram autoexplicativos, mas eu não entendo que escala você usa para o limitador de temperatura, nem como você mantém isso sozinho até a água ser drenada. Ele encara de novo os kanji e pictogramas interligados do selo que aquece a piscina do banho e mantém a água livre de microcriaturas invisíveis. E, honestamente, eu nem vejo como você converte impacto em calor. Como alguém explica a primeira lei da termodinâmica? Por onde ela começa se não há chão comum entre a vida anterior dela e esta? Ao menos, não um que ela conheça, talvez essa ciência exista em algum lugar. Aquela seção do selo é pouco mais do que o kanji de movimento e o de calor, com uma seta ligando um ao outro. Calor é trabalho, e trabalho é calor.
Essa pequena rabiscada provavelmente tem dezenas de aplicações, todas capazes de transformar a qualidade de vida de uma aldeia que eles ainda nem estão construindo. Está quente demais do lado de fora agora, mas, no momento, Kita precisa encontrar palavras para definir uma verdade que sente no osso e nunca estudou formalmente, porque tudo que lembra de física e química se apoia nela. É sobre energia e potencial de movimento, ela tenta, tateando. Água caindo consegue mover uma roda de moinho, e qualquer coisa sólida que se mova rápido demais contra outra aquece. Então o movimento carrega energia intrínseca que pode virar calor, e essa seção faz isso direto. A água caindo sozinha não tem energia suficiente para aquecer a piscina muito, por isso existe a parte de amplificação e o limitador de temperatura, que desliga o amplificador quando a temperatura desejada é alcançada. Se existe uma palavra japonesa para termostato, ela nunca ouviu. No centro, o laço infinito é ativado e mantém o calor estável até a água ser drenada, o que desativa o selo. Ela precisaria mostrar um anel de Mobius para Tobirama apreciar o absurdo de uma superfície plana com um único lado. Eu sei o que faz, Tobirama reclama, altivo como um gato encharcado, mas ainda não entendo como. Não é nem de longe preciso o suficiente para ser tão eficiente. Se eu desenhasse algo assim, explodiria ou não faria nada. Ele parece ofendido com o sucesso dela. Kita jura para si que vai ensinar o princípio do mantenha simples. Só não agora. Por que não um círculo para infinito? Mito pergunta, razoável, num tom bem menos confrontativo. Kita não tem como explicar estudos matemáticos da vida anterior, a associação do símbolo do infinito com eterno e sem fim, nem o quanto essa associação é firme nela. Eu associo círculos à conclusão e delimitação, não à continuidade sem fim, ela diz, olhando para a ruiva que, até aqui, toma notas em silêncio. Meus selos são sobre conceitos e metáforas, e esse laço duplo representa infinito e eternidade, uma linha sem começo nem fim. Mito faz um som pensativo, a ponta do dedo batendo no cabo do pincel. Agora que sei o que faz e como, acredito que eu conseguiria criar um selo com o mesmo efeito no meu estilo, ela pondera, mas suspeito que seria muito maior, várias vezes mais complexo e provavelmente exigiria chakra extra para ativar, em vez de ser alimentado por energia ambiente e impacto da água e depois desativar quando o peso da água se vai. Ainda assim, não consigo entender partes suficientes do seu selo para ter confiança de que funcionaria se eu o copiasse. Tobirama grunhe concordando. Voltando ao trecho de esterilização, certamente pensa nas implicações sanitárias de limpar água sem precisar ferver. Não é uma modificação do selo costurado do crânio e ossos cruzados dela, apesar de cumprir função similar, os kanji ali literalmente dizem morte ao minúsculo invisível, o que não faz muito sentido para quem não conhece lentes e microscópios. A teoria dos germes é relativamente difundida e quase todos sabem que doenças são vivas por si, mas os senju talvez não conheçam detalhes de ciclos de parasitas e como eles podem se comportar de formas anômalas em humanos, o que nem sempre é infecção, mas infestação. Shinobi podem sofrer com isso de vez em quando, porque chakra não ajuda o corpo a combatê-los, em muitos casos, piora. Você é uma artista, Tobirama diz de repente. Kita pisca. Você pensa em imagens, ele esclarece, simbolismo como na arte e literatura, por isso as ondas para amplificação. É mais sobre ideias e conceitos do que sobre números e medidas e o que pode ser definido fisicamente, alusão e associação. Os olhos dele caem nas anotações. Teorias, associações e metáforas, não fatos. Mito sorri com fervor. Entendo. Eu não acredito que conseguiria fazer isso funcionar sozinha, mas você tendo provado que é possível, os olhos dela brilham. Tantas possibilidades interessantes. Ela pisca para Kita. Podemos colaborar em projetos no futuro? Tenho tantas perguntas. Eu ainda não entendo por que meu método é tão diferente, Kita diz, notando o tom levemente petulante na própria voz. Quer dizer, selos de mão se baseiam no zodíaco, invocam forças elementais e outras propriedades, além de um monte de sinais desenvolvidos separadamente que só funcionam porque acreditamos neles. O selo do tigre não parece nada com tigre, e tigres de verdade não têm nada a ver com fogo, e ainda assim ele torce chakra em fogo elemental porque todo mundo espera isso. Por que meu estilo seria mais arbitrário?
Tobirama estremece, e o rosto dele fica vazio, uma introspecção horrorizada de alguém questionando convicções antigas. Selos de mão funcionam porque esperamos que funcionem, ele repete, sem vida, num tom entre revelação e desespero. Selos funcionam porque esperamos. Chakra funciona porque esperamos. Eu sempre tive dificuldade com selos de mão, Kita concorda, com um prazer quase mesquinho por ter companhia na dor, e meus selos fazem sentido perfeito para mim. Então a razão de suas aprendizes conseguirem reproduzir seu estilo é que elas não conhecem outro, então acreditam totalmente que vai funcionar, Mito pondera, porque claro que vai, elas viram seus selos funcionando. Então conseguem reproduzir, mesmo sem saber exatamente como. Com os selos costurados é mais fácil, Kita admite, porque eles são como um jutsu com selos de mão personalizados, embutindo um conjunto de movimentos num conceito único que fica preso no desenho final. Tem mais de uma dúzia de mulheres do clã fazendo meus selos costurados, mas eu só tenho 2 aprendizes para selos de tinta, e nenhuma das 2 está produzindo material original ainda. E porque está mais focado em cuidar das crianças pequenas do clã, e porque ainda reconstrói o que perdeu quando lhe tomaram as mãos. Ambos dominam os selos existentes, mas nenhum tenta empurrar limites. Talvez nunca tentem. Kita percebeu que é preciso um tipo específico de mentalidade para se tornar mestre em selos. Nenhum dos dois Senju comenta as aprendizes e assistentes que ela teve no passado, ela perdeu muitas ao longo dos anos. Mas se é só crença, por que tantos selos falham? Tobirama exige para ninguém em particular, as mãos enterradas no cabelo enquanto encara o canto do teto. Crença, confiança, entendimento e consistência interna, Kita sugere. Cada elemento do selo precisa ser coerente com os outros, e quem faz precisa saber por que cada parte existe e o que cada traço faz, para o selo funcionar. Um selo mal desenhado não funciona, e um remendado a partir de desenhos alheios também não. Eu criei meu estilo do zero, então funciona perfeitamente para mim desde que minha caligrafia seja preciso bastante. Vocês usam estilos existentes, então precisam conhecê-los por dentro antes de obter resultados. É possível que usem o mesmo estilo, pela aliança antiga entre Uzumaki e Senju, mas Kita suspeita que existam variações. Porque crença e confiança se constroem sobre conhecimento e entendimento, Mito concorda com suavidade, então um mestre confiante pode ter sucesso com um selo abaixo do ideal, enquanto um aluno inseguro pode obter resultados medíocres com um selo bem escrito. Ela suspira. Isso coloca um tubarão no meio dos peixes e explica tanta coisa. Há uma pausa. Kita, explique seus símbolos de novo, Tobirama exige, pegando o pincel e virando para uma folha limpa. Se funciona, funciona, e seus desenhos são admiravelmente compactos. Divertida com a determinação recém-descoberta do amigo em aceitar por fé, Kita começa de novo. O selo é um selo de manutenção, feito para manter a água limpa e numa temperatura específica enquanto estiver em contato com o selo. Por isso o ancoramento central ser um laço infinito. Izuna. O irmão mais novo de Madara olha de onde estava assistindo enquanto Senjuka orienta Benten numa sequência de Naginata. Nizam, bem-vindo de volta. Tem algo errado, Madara pergunta. Por que não consegue pensar no motivo plausível para Izuna estar do lado de fora do composto, muito menos com Benten ali, cercados pelo que parece ser a escolta entediada de 2 esquadrões inteiros para acompanhar uma aula surpresa da sobrinha com o Senju. E por que Ka está aqui? Se veio visitar o primo, deveria estar com ele, não com Izuna. Izuna responde com um olhar plano. Nizam. Neste exato momento, há 3 mestres de Finjutsu dentro do nosso composto. 3. Por que Mito-san decidiu que quer conhecer Kita e está passando o dia aqui, 3 dias seguidos? No primeiro dia foi silencioso, no segundo dia Kita desligou a gravidade para provar um ponto ao Tobirama. E hoje de manhã eu decidi que seria mais feliz não sabendo o que eles estão fazendo e ficando longe o bastante para ninguém me exigir que eu seja tranquilizador quando inevitavelmente quebrarem a realidade de novo. Madara não sabe se ri ou entra em pânico. A esposa dele desligou a gravidade? Para provar um ponto? Que ponto ela estava provando? Atrás de Izuna, Kiyoshi, da linhagem Raiden, uma das amigas próximas de Kita há anos, dá uma risadinha.
Tobirama-san cometeu o erro de desmerecer o comentário de Kita-chan sobre aplicações de Finjutsu em combate, dizendo que ela não tem experiência prática. Madara faz uma careta. A carência de Finjutsu de batalha entre os Uchiha vem do fato de Kita ter, por muito tempo, recusado alegremente qualquer teste formal de descobertas ofensivas, primeiro como afronta ao pai de Madara, e depois, mesmo após a morte dele, pelo argumento de que os Uchiha não precisavam de selos para inventar maneiras novas e criativas de matar. Madara não tem ilusões de que ela tenha concebido vários meios profundamente desagradáveis de assassinar alguém com tinta e papel, ela só se recusa a compartilhar, alegando que não há como testar isso de forma ética. Então o lance de desligar a gravidade. Se não estivessem dentro de um prédio, o Tobirama-san provavelmente teria voado embora feito penugem e ninguém mais veria, Kiyoshi diz, animada. Kita-chan nem precisou tocar nele. Você sabia que ela consegue lançar selos como se fossem jutsu agora? Não sabia. E não está surpreso, Kita sempre busca ampliar versatilidade e alcance do Finjutsu, e selamento sem contato é plausível quando ela já aplica certos selos por toque e tem tanta prática de moldagem por causa de fios e costura. Eu sugeri amarrar uma corda na perna dele e empinar como uma pipa, mas ela vetou. Izuna suspira. Ela acha que, com precauções de segurança adequadas, isso pode virar uma plataforma de mapeamento voadora, então já tem gente pensando que tipo de trava seria necessária e o que a plataforma precisaria incluir. Naji está supervisionando. Isso é útil, mapas valem ouro, e poder desenhar uma vista aérea sem precisar montar tudo com perspectiva de montanhas, penhascos e medições no chão seria muito mais rápido. Também exigiria bem menos memorização, ainda que fazer mapas seja rotação comum para esquadrões que saem de uma sequência de campo de batalha, em parte porque os campos de batalha realmente precisam ser remapeados depois de Uchiha e Senju colidirem neles algumas vezes. E memorizar árvores, estradas, ravinas e a fauna ocasional é um contraste calmante à violência. Eles estão fazendo Finjutsu no salão do clã. Não, estão na oficina da Kita-chan, no fim do jardim, Kiyoshi garante. Não houve explosões até agora, o que a Ka-san considera ao mesmo tempo milagroso e suspeito. Ela faz um muxoxo. Claramente o Finjutsu de não Uchiha falha muito mais. Madara esboça um sorriso. A maioria do clã provavelmente não sabe, mas Sanozawa-sensei comentou repetidas vezes, ao longo dos anos, com notável incredulidade, o quanto o processo de selamento de Kita é benigno. Não há falhas explosivas, na verdade, não há explosões, nem implosões, e só um ou outro incêndio pequeno. Sim, os selos experimentais dela falham muitas vezes, mas as falhas nunca foram empolgantes. Eles só não fazem nada. Ou fazem a coisa errada, o que às vezes é interessante, mas raramente danoso. Embora aquela vez em que um selo desfez completamente o pano em que estava costurado tenha sido bastante peculiar. O fato de o estilo dela ser o mais seguro já criado é motivo mais do que suficiente para documentar extensivamente as criações dela, garantindo que o clã possa usar isso no futuro distante. O quanto os selos melhoraram a capacidade dos Uchiha de se sustentar é quase secundário, embora Madara saiba que, mesmo que o estilo fosse perigoso, ele ainda assim incentivaria Kita a treinar mais aprendizes. O pai dele sempre viu a solidez como bônus, e não como benefício principal, mas Madara enxerga o potencial de uma escola de selos onde experimentar dificilmente mata alguém. Uchiha já perdem cabelo, roupa e, ocasionalmente, um dedo, brincando com jutsu. Boa missão, Izuna pergunta, por fim. Tranquila, Madara confirma, ele conseguiu o que queria, um pouco mais do que esperava, e ninguém do esquadrão sabe com o que ele falou com o Dain, o que o faz esperar que leve tempo até vazarem os detalhes do plano de terras que ele e Kita têm em mente para os novos aliados. Idealmente, eles só descobrem depois que os vassalos agricultores dos Senju já tiverem se mudado para terras Uchiha, mas, mesmo que não seja assim, Madara acredita que consegue convencer a Shirama de que estava tentando ajudar. Afinal, se os Senju não vivem em terra do Dain, o Dain não consegue pressioná-los a aceitar missões de guerra comercial ou assassinatos políticos. Claro que, se o Dain entrar numa guerra de verdade, os Uchiha serão convocados e esperados para formar um exército, mas isso é outra coisa. Seriam forças aliadas, não ação clandestina. Também conseguimos oportunidades de comércio, Madara acrescenta,
porque Izuna liga para isso. Quer escoltar um esquadrão até o Ziga mês que vem? Eles fizeram uma grande encomenda de porcelana, deve ser casamento, ou algo assim. Os Ziga tendem a casamentos arranjados mais do que a maioria dos clãs Shinobi, especialmente na casa principal. Izuna pondera. Parece interessante, admite. Não pode ser o herdeiro deles, ele já é casado, então ou estão querendo ostentar comprando um conjunto novo para banquetes, ou querem ganhar influência na capital de novo, casando com a filha de algum nobre. Espera, o Ziga tem aquele sistema ridículo de casas, com múltiplas linhagens governantes, vai ser algum babaca da casa principal tentando ganhar influência dentro do próprio clã, casando o filho ou a filha com estilo. Talvez 2 babacas da casa principal casando os filhos entre si, e dobrando o orçamento. Enquanto o dinheiro deles vier para nós, eu não ligo, Madara dá de ombros. Mas seria bom saber o que estão fazendo exatamente, Akita talvez saiba, a Inajikusa escreve para ela com frequência. Era um bom canal, já que a amiga da esposa dele é casada com o herdeiro Iga. Não custa perguntar, Izuna concorda, embora, se ainda estiverem negociando, a Inajikusa provavelmente evite comentar. Eu não tive impressão de que ela falou da gravidez cedo, Akita só comentou algumas semanas antes de chegar o aviso oficial do nascimento. Madara pensa que isso também pode ser coisa de mulher guardando segredo, gravidez é perigosa, e muita gente acha azar falar com estrangeiros antes do parto, o que se aplicaria a arranjos de casamento também. Por que se agitar antes de estar confirmado, especialmente se ainda pode dar errado? De todo modo, ele tem certeza de que a esposa insistirá em mandar algum presente. Ela mandou um ao herdeiro Iga e à esposa dele quando nasceu a filha, 2 anos atrás, e Madara teve a impressão, pela carta educada de agradecimento que Igisaki enviou, que ninguém esperava presente por uma filha, ao menos de fora. Não que isso signifique pouca coisa, houve quase tantas mulheres liderando o clã Iga quanto homens, historicamente, embora isso seja menos visível. A liderança da casa principal parece coletiva, então não é sempre óbvio quem é o líder do clã sem apresentações formais, e ainda vale a pena acompanhar quem se casou com quem e como se chamam os filhos. A insistência da casa principal Iga em usar o kanji do Sol, geralmente lido como Hai, no primeiro caractere do nome pessoal não ajuda em nada. Eu pergunto, Madara diz, virando na direção do rio. Também preciso cumprimentar a Mito-san. Ela é, afinal, a esposa de Hashirama e merece cortesia. Izuna faz um som baixo e se vira de volta para ver Benten, que agora aprende um golpe de estocada com K. Claramente ele não pretende voltar antes do necessário, o que é justo. Izuna talvez nunca goste de ficar perto de Tobirama, então o fato de ele evitar o homem por iniciativa própria, sem drama, é sinal de maturidade considerável. Principalmente considerando que, na semana anterior, ele ainda andava compulsivamente seguindo o Senju mais jovem. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.